Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao seminário Comentários sobre a Regionalização na União Europeia. Eu sou Felipe Prado Macedo da Silva, professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia, lotado aqui no campus de Monte Carmelo, em Minas Gerais. Esse seminário ele foi originalmente apresentado em 2019, a convite do professor Humberto, que pertence também aqui ao Instituto, para essa apresentação na disciplina de Economia Regional, com o objetivo de contribuir com os debates acerca da regionalização no continente europeu. E neste caso, a apresentação está abordando o caso e experiência da União Europeia. Então, eu preservei os slides originais que foram utilizados na época. Agora estou disponibilizando essa apresentação aqui no meu canal do YouTube. E, consequentemente, é fundamental deixar claro que algumas questões já se alteraram, né, de lá para cá, como, por exemplo, a redução de um país membro que finalizou a sua retirada, que foi o Reino Unido. Então, ainda vamos considerar aqui o Reino Unido como parte da União Europeia e, consequentemente, também não estamos considerando os efeitos que a pandemia da Covid-19 tem provocado no continente europeu e que ainda está em curso. Portanto, conclusões ainda de maneira assertiva não são possíveis porque o processo ainda está em curso. Então vamos lá fazer alguns comentários sobre a regionalização na União Europeia. Eu gosto sempre de iniciar falando uma coisa muito fundamental, de que uma coisa é falar de Europa, outra coisa é falar de União Europeia. União Europeia é o mais importante e o mais bem-sucedido projeto de governança do continente europeu. Então, a União Europeia é um conjunto de instituições supranacionais que reúnem, ainda neste momento, em 2019, 28 países membros. Portanto, falar de Europa é uma coisa. Europa é maior do que falar de União Europeia. Até porque vários países que estão localizados no continente europeu não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do continente europeu. E dentro do continente europeu existem uma infinidade de outros projetos de governança, como, por exemplo, dois aqui, apenas para ficar a título de exemplo, que é o Conselho da Europa, que tem 47 países membros. O Conselho da Europa foi o primeiro projeto de governança estabelecido dentro do continente europeu no pós-Segunda Guerra Mundial. A União Europeia, as comunidades europeias precursoras da União Europeia, elas vão vir alguns anos depois, como, por exemplo, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. E nós temos também, por exemplo, a Associação Europeia de Livre Comércio. Mas existem outras várias estruturas de governança que estão ali no continente europeu. E aqui estamos falando de estruturas de governança com determinados objetivos. O objetivo da organização política, da organização econômica e da organização social, até porque existem no continente europeu, por exemplo, vários outros projetos que cada um tem a sua afinidade. Por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, do futebol, a UEFA é uma estrutura de governança do futebol no continente europeu. E ela tem uma quantidade de países membros para um determinado objetivo específico. E quando a gente fala de União Europeia, nós estamos falando do mais importante projeto de governança política, econômica e social que está ali no continente europeu, fazendo parte, portanto, neste caso, 28 membros. Ou seja, veja, o Conselho da Europa tem 47 membros, mas a União Europeia só tem 28. E a Associação Europeia de Livre Comércio tem 4 países membros. Existe também, por exemplo, a Comunidade de Cooperação dos Países Nórdicos,
que também tem 4 ou 5 membros. Isso revela, portanto, que quando estivermos falando de União Europeia, nós estamos falando de um dos projetos de governança que estão localizados no continente europeu. Porque quando usarmos a expressão Europa, estamos falando, portanto, do continente, que é muito maior do que falar de União Europeia, ok? Então esses são elementos introdutórios que nos permite qualificar a discussão quando estivermos falando de União Europeia. Falar de União Europeia é falar de um projeto de governança específico, com característica específica e com as suas determinadas instituições. E falar de Europa, por exemplo, do ponto de vista geográfico, é falar de um continente composto por quase 50 países, enfim, como nós aprendemos aí nos livros de geografia, ok? Pois bem, a primeira questão é então entendermos o que é a União Europeia. Então, este é o mapa da Europa e os países em azul são os países que compõem a União Europeia. Então, os últimos alargamentos fizeram a Europa totalizar 28 países membros. Então, como eu preservei os slides originais de 2019, eu preservei aqui no nosso debate a inclusão ainda do Reino Unido. Então, se você observar aqui o Reino Unido, ele ainda faz parte aqui da União Europeia, levando em consideração essa apresentação que foi realizada antes da saída definitiva do Reino Unido. Então veja, 28 países. Observe que existem países que não fazem parte da União Europeia, como aqui você tem Suíça, aqui você tem Andorra, você tem outros pequenos principados, você tem aqui os Balcãs, que ainda não fazem parte da União Europeia, e, consequentemente, você tem ali em cima os chamados territórios ultramarinos, né? Ou seja, existem, portanto, várias pequenas nações que são, portanto, parte da União Europeia, mas não estão no continente europeu. Então, você tem lá, por exemplo, Portugal tem 2 ilhas que fazem parte da União Europeia, Açores e Madeira. Você tem a Espanha, que tem Canárias, e você tem a França, que tem 5 territórios ultramarinos, ou como aqui colocam, né, regiões ultraperiféricas, que estão localizados na América do Sul, ou na América Central, e estão localizados também alguns na África. Então veja, essa é a peculiaridade do que compõe a União Europeia. Então veja, o projeto da União Europeia no continente europeu envolve aí esses 28 países que formam um PIB que, a depender do ano, compete com o PIB isolado dos Estados Unidos. Estamos falando aqui de mais ou menos 500 milhões de habitantes, em torno de 500 milhões de habitantes, o que revela, portanto, um projeto amplo, um projeto diverso e um projeto complexo, por incluir uma quantidade grande de nações que ocupam esse pequeno espaço comprimido no continente europeu, com suas várias culturas, com seus vários idiomas e com seus vários projetos de sociedade. Tenta-se buscar, então, fazer um projeto europeu maior com fins a manter as características lá desde a origem das primeiras comunidades, que é fazer com que este projeto seja um projeto em que todos os europeus se sintam parte, e isso evite, portanto, com que novas guerras sejam travadas no continente europeu. Inclusive, por exemplo, as instituições da União Europeia no seu conjunto já receberam o Prêmio Nobel da Paz por preservarem no continente europeu, por serem um grande agente do diálogo, por garantirem a paz no continente
no continente europeu, que desde a sua formação nunca mais viu nenhum conflito no que a gente chama aí Europa Ocidental, Europa Central e ali leste europeu. É claro que fazendo só uma observação a essa parte da Europa ali abaixo, que é a região dos Balcãs, que consequentemente teve a guerra da Iugoslávia, que fragmentou essa região em pequenas nações, e que até hoje você tem uma série de problemas políticos ali que ainda não permitem a região adentrar ao projeto da União Europeia, ainda que vários dos países que estão ali nos Balcãs sejam, portanto, países que estão iniciando, seja numa fase muito embrionária ou numa fase já de país observador, participando na tentativa de se aglutinar ao projeto europeu. Lembrando, por exemplo, que o último país a se juntar à União Europeia e que fazia parte aí desse espaço foi a Croácia, que já faz parte, portanto, do projeto europeu. A Croácia, que está aqui, ó, abaixo da Áustria e aqui do lado da Itália e da Hungria, ok? Então, esse é o mapa aí para ficar mentalmente. Uma outra coisa que se costuma falar na literatura é que dentro do projeto europeu você tem um outro projeto, que aí sim é um projeto de viés econômico, e que muitos autores colocam, portanto, a União Europeia como um projeto de governança político, econômico e social que caminha com diferentes velocidades, porque nos países que estamos aí no esverdeado, são os países que fazem parte da União Europeia e que adotam uma moeda única, o euro, para a movimentação de sua economia. Então, você tem, portanto, países que fazem parte da União Europeia, mas que não têm o euro. Vamos aqui a alguns exemplos. Por exemplo, a Polônia, a Suécia, a Dinamarca, a República Tcheca, Romênia, Bulgária, Hungria, Croácia e o Reino Unido, que ainda estamos aqui considerando o Reino Unido como parte da União Europeia. Então, esses países que ainda permanecem em azul, eles não fazem parte do projeto do euro, ou seja, eles não fazem parte da zona do euro, ou você pode ouvir a expressão da eurozona, e, portanto, eles caminham a uma velocidade. Eles possuem moedas próprias, você tem a livre circulação de mercadoria, mas você ainda tem um trânsito monetário com outra moeda. E os países em esverdeado são aqueles que utilizam, que já abandonaram suas moedas próprias e fazem parte, portanto, deste projeto europeu, e aí compõem, aí neste sentido, ao terem o euro, compõem uma outra estrutura de governança, uma subestrutura de governança dentro da União Europeia, que é participarem, portanto, do Conselho do Banco Central Europeu, ou seja, existe um conselho dos países que compõem a zona do euro, e esses países têm, portanto, por exemplo, do ponto de vista econômico, objetivos, metas, enfim, estruturas de dívida pública completamente diferente daqueles que não fazem parte. Então, esses países que fazem parte da zona do euro, eles já estão completamente integrados, ou seja, economicamente, trânsito de pessoas e monetariamente fazendo parte de um projeto único. Alguns países que não fazem parte da zona do euro, como por exemplo o Reino Unido, que nunca quis por opção própria. Então, a Dinamarca também esses países não têm o desejo, a Suécia é outro também, ou seja, 3 países muito ricos, muito desenvolvidos, né? Suécia, Dinamarca e o Reino Unido lá que tem dentro dela a Inglaterra, País de Gales, a Escócia e Irlanda do Norte, não querem fazer parte da zona do euro. Foi a opção que eles fizeram. Esses países do leste europeu que ainda não fazem parte da zona do euro são países que ainda não cumprem requisitos técnicos para fazer parte da zona do euro. Então, por exemplo, a Polônia, a República Tcheca, já tem interesse, lógico, de participar da zona do euro. Só que ainda não cumprem requisitos estruturais, ainda estão
avançando do ponto de vista de abandonar práticas antigas do período em que ainda faziam parte do outro projeto econômico que nós tínhamos mais aqui do lado oriental, né? Do lado leste da Europa, que era o projeto soviético, que, enfim, se dissolve nos anos 90, mas esses países ainda são considerados países que estão, digamos, tecnicamente uma fase de transição para, no futuro, quem sabe, fazerem parte da zona do euro. E se vocês observarem aqui, ó, as regiões ultraperiféricas, elas também adotam o euro, porque Portugal, a Espanha e a França, eles também estão dentro da zona do euro. Então, esses territórios associados, digamos, à metrópole, entre aspas, ainda que eu tenha participado de uma reunião com representantes dessas regiões ultraperiféricas, eles ainda, você ouve ainda na expressão, principalmente de representantes desses espaços que se vinculam ainda à França, a noção de que a França é a metrópole, eles ainda são, entre aspas, uma espécie de colônia. Esses lugares aí, eles têm o euro. Então, por exemplo, aqui do lado do Brasil, aqui, ó, na Guiana Francesa, a Guiana Francesa adota o euro. Então, o euro não está só restrito ao continente europeu, está também nessas regiões ultraperiféricas ou ultramarinas que estão aí na América do Sul ou na América Central, e também estão em alguns territórios que estão localizados geograficamente no continente africano. Então, basicamente, essa é a compreensão, ou seja, a União Europeia não é a Europa, a União Europeia é menor que a Europa, é um projeto, é o mais importante projeto dentro de projeto de governança e de relações internacionais e de governança multilateral e de estrutura de poder supranacional, está dentro da Europa. E dentro do próprio projeto da União Europeia existem diferenças entre os países que compõem esse projeto de governança. Então isso é importante. Por quê? Porque nós acrescentamos aqui outra questão fundamental, que é um outro tratado muito importante e emblemático dentro do projeto europeu. Então aqui nós temos, por exemplo, o Espaço Econômico Europeu, o EEE, o espaço Schengen e a zona do euro. Então veja, vários países, eles são signatários desses 3 maiores acordos supranacionais da União Europeia. Então, o espaço econômico europeu, a livre circulação de mercadorias, pessoas, enfim, trabalhadores, dinheiro, por aí vai. O espaço Schengen, que é a movimentação de pessoas sem a necessidade dos processos alfandegários, de documentação e uma série de outras questões. E a zona do euro, que aí completa lá o espaço econômico europeu com uma vinculação e uma unidade em torno de um Banco Central Europeu e de uma moeda única. Então veja, você tem países que são signatários dos 3 acordos, mas você tem países que fazem parte da União Europeia, mas não são signatários de alguns acordos. Então, por exemplo, veja aqui, a Bulgária faz parte do espaço econômico europeu, mas qualquer, por exemplo, alemão, português, espanhol que viaje para a Bulgária, ele não tem livre circulação, portanto ele passa pelo controle alfandegário e quando chegar lá vai ter que fazer transações cambiais, vai ter que trocar o euro pela moeda da Bulgária. Então você tem, por exemplo, outra situação aqui interessante, você tem o Chipre e você também tem a Irlanda, então você tem lá, faz parte do espaço econômico europeu, faz parte do euro, mas não faz parte do espaço Schengen. Então lembrando que o Chipre fica ali no meio do Mediterrâneo, ali muito próximo da Grécia e muito próximo da Turquia. Então veja como você tem diferentes associações
dentro da própria União Europeia. Então, se você se filia à União Europeia, o país membro adentra a União Europeia, passa a fazer parte da União Europeia, vai ter eurodeputados, vai ter espaço no Conselho da União Europeia, vai ter espaço na participação da decisão de quem será o presidente da Comissão Europeia, mas pode não fazer parte de alguns outros acordos. Então, aqui mostra claramente que ao fazer parte da União Europeia, veja que todos estão sempre acoplados ao espaço econômico europeu, mas nem todos estão acoplados ao projeto, ao acordo Schengen, de livre circulação de pessoas, e nem todos estão vinculados ao projeto do euro. E isso inclui, por exemplo, considerar as regiões ultraperiféricas, ok? As regiões ultraperiféricas. E isso aqui inclui também outros países da Europa, mas que fazem parte, que são signatários de alguns acordos com a União Europeia, mas não fazem parte da União Europeia. Então veja, a Noruega, ela faz parte do espaço econômico europeu, então há uma livre circulação de mercadorias entre os países da União Europeia e a Noruega. Há livre circulação de pessoas, que é a Convenção de Schengen, mas, por exemplo, a Noruega não faz parte da União Europeia, portanto não contribui com o orçamento, não faz parte, por exemplo, da política agrícola comum, não faz parte, não tem assento no Conselho da União Europeia, não participa, por exemplo, do Parlamento Europeu, não tem o euro, mas veja, faz parte de um projeto econômico e numa livre circulação de pessoas mais amplos. Agora veja como a Suíça já está aqui só acoplada à livre circulação. Então, como a Suíça é um país muito pequeno, um país muito acoplado com serviços e que tem um turismo muito forte, veja, a Suíça não faz parte do espaço econômico europeu, mas faz parte do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação. Então, um italiano viaja para a Suíça sem precisar de passaporte ou sem precisar passar no controle alfandegário, num aeroporto, numa estrada e por aí vai. Então veja que isso aqui produz, portanto, uma União Europeia com diferentes velocidades, pelo menos 2 velocidades ou 3, porque justamente isso aqui cria dentro do próprio projeto dinâmicas de relacionamento internacional completamente diferentes e que a gente precisa, por exemplo, compreender naturalmente os seus efeitos. De maneira bem sintética, como é que funciona a estrutura organizacional da União Europeia? Então, em 2007, foram os últimos acordos que fizeram ajustes na estrutura da União Europeia. Então, a União Europeia está assentada em 3 tratados. O Tratado da União Europeia, o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que rege como funciona a sua estrutura do ponto de vista legal, e o Tratado da Euratom, que era o tratado que estruturava a comunidade europeia de energia atômica, que aí virou um tratado dentro do projeto União Europeia, que é agora um projeto muito mais completo. Então você tem aqui no topo, eu coloquei aqui no topo, o braço legislativo, que é o Parlamento Europeu. Você tem o Conselho, que é aonde reúnem as grandes autoridades dos países membros, então presidente ou primeiros ministros, né? Os vários presidentes os vários presidentes e os vários primeiros ministros dos países membros. Então, lembrando que a União Europeia é composta por países com estruturas políticas internas completamente diferentes. Então você tem desde o Reino da Espanha, que ainda tem uma família real, até a França, que já é uma república e que tem só um presidente, até Portugal ou outros países, como a Alemanha, que você tem lá um chanceler, primeiro-ministro e presidente. Então você tem sempre um representante do Estado e um representante do governo, e você tem em outros lugares o presidente, ele pode ser representante do Estado e o representante do governo. Então aqui
é o conselho mais elevado dentro da estrutura da União Europeia? No Conselho da União Europeia você tem a reunião dos vários ministros por pastas. Então, além da reunião das várias autoridades máximas dos poderes executivos, você vai ter também, dentro da União Europeia, os vários debates por temas. Então, dentro do Conselho da União Europeia, você vai ter, por exemplo, um Conselho de Ministros da Economia. Então, ali você vai reunir os 28 ministros de Economia, ou ministros de Fazenda, ou seja lá que nome se dê para o ministro que trata de questões econômicas. Você vai ter ali, por exemplo, o Conselho dos Ministros de Agricultura ou de Meio Ambiente, do qual você vai ver quem é que vai responder nacionalmente por cada um. E aí você discute também, você também tem a articulação e a discussão por temáticas. Você tem a Comissão Europeia, então aqui seria o braço político, né? Só voltando aqui, então você tem o Parlamento Europeu, que é o braço legislativo. O Conselho da União Europeia aqui é um braço político-executivo. E você tem a Comissão Europeia, que é o braço executivo da União Europeia, mas um braço executivo operacional do dia a dia. Então é a burocracia europeia que está localizada na Comissão Europeia, com o objetivo, portanto, de fazer com que os planos, os projetos, os tratados da União Europeia, as convenções, elas sejam concretizadas na prática, ou seja, a operação do cotidiano da União Europeia. E você tem, ligado a isso, o que seria a diplomacia da União Europeia, que é o Serviço Europeu de Ação, enfim, de ação externa, né? Basicamente seria essa a tradução dessa estrutura. Então você tem um alto representante diplomático que representa os interesses da União Europeia no seu conjunto. Então, além de cada um dos países membros possuírem as suas estruturas diplomáticas, a União Europeia também possui uma estrutura diplomática com um representante que faz o papel de um grande diplomata da União Europeia. Então, quando você junta o presidente do Parlamento, o presidente do Conselho, o presidente da Comissão Europeia e o alto representante para as relações internacionais, você tem aí as principais autoridades da estrutura europeia. E aqui abaixo, você tem uma espécie de poder adicional, que é o Conselho Econômico e Social Europeu e o Comitê das Regiões. Ou seja, então você tem, além das estruturas burocráticas que representam o que há de mais importante, por exemplo, em termos de governança top-down, de cima para baixo, você agora tem a sociedade de baixo para cima, com participação e representatividade dentro da estrutura europeia. Então, o Comitê Econômico e Social, o Comitê Econômico e Social Europeu reúne representantes da sociedade civil em várias áreas, né, trabalhadores, empresários, ambientalistas, uma série de outras associações, enfim, sindicatos de trabalhadores nacionais e por aí vai, que vão ali então fazer parte do projeto e da construção das regras e dos projetos legislativos, enfim, vai dar a sua opinião e a sua participação desse projeto. E você também vai ter o Comitê das Regiões, que é o comitê que reúne representações, por exemplo, de uma determinada província, de uma determinada cidade ou de uma determinada região, dado que os recortes regionais de cada país são completamente diferentes, tendo cada país, por exemplo, a sua autonomia. Então, por exemplo, enquanto na Espanha você tem as regiões autônomas, na França você tem os chamados departamentos e, portanto, essas estruturas elas vão ter representatividades diferentes dentro deste comitê regional. Aí você vai ter a estrutura judicial, o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas, o Banco Europeu de Investimentos, que é fundamental, ou seja, é o braço para viabilizar projetos de integração, de coesão territorial, que permita com que todos os países, porque esse é um princípio que está estabelecido dentro dos tratados, com que os países tenham o máximo
de homogeneidade do ponto de vista de infraestrutura, de oferta de serviços públicos, de condições educacionais. Ou seja, para que o projeto europeu dê certo, eu não posso ter um país muito rico e outro muito pobre associado, porque, consequentemente, pode ser que em determinado momento você tenha um fluxo migratório. O que se evita, portanto, é, dentro do projeto europeu, que você crie regiões muito diferentes, evitando, portanto, movimentos migratórios dramáticos que criam uma série de problemas. Então, por exemplo, na crise de 2008, muito em seguida a gente viu, por exemplo, muito fluxo migratório de portugueses desempregados em Portugal, por conta, enfim, do tombo que a economia tomou. E você viu que naquele determinado momento, por exemplo, muitos portugueses, eles migraram para a Bélgica, migraram para a Alemanha em busca de oportunidades de trabalho. Então, busca-se, a partir do Banco Europeu de Investimento, criar uma coesão territorial que você evite, num momento de crise, de dificuldade, que as pessoas mudem, porque lá elas vivem em situação precária. E isso aqui muito tem a ver hoje. Já foi uma época, por exemplo, o Banco Europeu de Investimento tinha um peso muito grande nos investimentos da Espanha e de Portugal, para que Espanha e Portugal tivessem uma infraestrutura, por exemplo, logística similar ao que a Alemanha já tinha lá nos anos 80. E hoje, muito desses investimentos do Banco Europeu vão muito para os países do leste europeu, para que o europeu sinta essa coesão, né? Ou seja, não pode existir diferença entre você viver numa cidade italiana e você viver numa cidade dinamarquesa. A ideia é que todas tenham condições mínimas necessárias, muito parecidas, para que você faça, portanto, com que o continente tenha um ganho em conjunto. E o Banco Central Europeu, que seria a autoridade monetária apenas para aqueles países que têm o euro. Então, se você tem o euro, você faz parte do Banco Central Europeu, faz parte, enfim, da reunião, tem direitos, o país que tem o euro tem direito a ter um representante dentro do Banco Central Europeu e, consequentemente, ali você tem as decisões financeiras, monetárias ligados aos países que, portanto, tem fazem parte deste acordo monetário, ok? Então, basicamente, essa é uma estrutura bem simplificada, de maneira bem didática, para que você possa compreender como funciona a estrutura da União Europeia. É claro que se a gente for adicionar alguma complexidade, nós temos aí algumas coisas interessantes, né? Então, mais uma vez, você tem lá o Conselho Europeu, que representa os chefes de Estado e de governo, vão fixar prioridades do que é a União Europeia, ou seja, você vai fazer com que apresenta propostas e iniciativas o Conselho da União Europeia e o Parlamento, portanto, é um projeto de codecisão e, consequentemente, toma a decisão, aprova, você vai fazer com que a Comissão Europeia faça gestão da União Europeia. Se você tiver alguma dificuldade, você pode parar o vídeo e dar uma olhada bem atenta e bem calma a este diagrama feito por mim, que está disponível também na minha tese do doutorado, que eu faço uma explicação bem detalhada de como funciona essa estrutura. Então você tem os países, né, que fazem parte lá das estruturas, das instituições. Então cada país tem um representante aqui no Conselho Europeu, cada país tem os seus ministros no Conselho da União Europeia, cada país tem direito aos representantes dos cidadãos, que são os eurodeputados, portanto ocupam o Parlamento Europeu, e consequentemente os países também têm influência sobre as outras instituições. E abaixo dos países você vai ter lá as regiões, estados, comunidades autônomas, você vai ter outras estruturas de governança territorial, você vai ter as municipalidades, até você chegar lá na sociedade civil organizada. Então veja como o projeto europeu, claro, ele é um projeto complexo, ele é um projeto que envolve 28 nações com aproximadamente 25, 26 idiomas diferentes, enfim, em estágios de desenvolvimento diferente. A gente não pode achar que esses países têm estágios de desenvolvimento iguais, são completamente diferentes. Ou seja, o desenvolvimento socioeconômico de Portugal, da Itália é um, quando você vai para Dinamarca, Suécia, Finlândia,
é outro. Quando você vai para uma análise econômica, há uma assimetria monstruosa do ponto de vista da participação, do ponto de vista da dimensão da renda. Por exemplo, a Alemanha está dominando a parte econômica e a Áustria está dominando a parte econômica, ou seja, esse miolo europeu, esse miolo central da Europa é o mais rico e, portanto, tem um viés de organização da sociedade, mas você considera dentro do projeto europeu um conjunto amplo de instituições, de atores sociais, atores econômicos, atores políticos, atores ambientais. Você leva em conta muito a participação e a opinião da sociedade civil organizada. Você tem a participação das municipalidades das regiões via os comitês das regiões que possuem ali, portanto, uma instância de lobby em Bruxelas. Isso é muito importante, ou seja, o município, a região lá do sul da Itália, que está super longe de Bruxelas, pode ter uma representação lá, pode ter participação nas decisões do ponto de vista do continente que vão afetar essa região, e, consequentemente, você tem aí uma série de questões que precisam ser levadas em consideração dentro dessa estrutura de governança que é chamada aí, né, uma estrutura de governança multinível. Você tem o nível europeu, os níveis nacionais, os níveis regionais, os níveis municipais, níveis territoriais aqui por conta de algumas políticas determinadas, e até você chegar lá no cidadão sueco, italiano, alemão, dinamarquês, belga, que está lá no chão da cidade realizando as suas atividades, enfim, comunitárias. Então, veja como esse é um projeto bem interessante. Se tiverem mais interesse em ver detalhes de como se estrutura essa governança multinível, você pode consultar minha tese de doutorado, que está disponível inclusive no meu link do academia.edu. Aqui no YouTube você vê aqui na capa do meu canal um link para o academia.edu, onde está lá armazenado uma cópia completa da minha tese de doutorado. Você pode consultar para ter mais informações. Então, dentro de toda essa dentro de todo esse multinível, o multinível da estrutura de governança na União Europeia vai ser em decorrência também das várias unidades territoriais, ou dos chamados NUTS, que você tem ao longo da estrutura de cada um dos países. Então, você tem a União Europeia, que tem 28 países, mais uma vez aqui, como é uma apresentação de 2019, originalmente, estamos considerando aqui a presença do Reino Unido, e em seguida você tem os vários NUTS. Então você tem as regiões socioeconômicas, 104 regiões. Depois você tem as regiões básicas para aplicação de políticas regionais, 281 regiões. E depois você tem os NUTS 3, que são pequenas regiões para diagnósticos específicos, 1.348 regiões. E abaixo disso, cada país ainda tem as suas estruturas municipais, que são completamente diferentes, ok? Completamente diferentes. Então, isso aí já dá uma super tese de doutorado, porque cada país tem uma forma de desenhar a sua menor estrutura até chegar ao NUT 3, NUT 2 e o NUT 1. Em termos regionais, para fazermos comentários sobre políticas regionais europeias, estamos falando da aplicação dos NUTs 2, que são aquelas que têm governança regional e, consequentemente, são instâncias. Então essas 281 regiões são instâncias de poder. Então, por exemplo, na Espanha você tem as regiões autônomas. Então essas regiões autônomas, elas têm um presidente. E esse presidente, ele tem poder político, orçamento. Então ele tem uma importância na aplicação das políticas regionais dentro daquele país, replicando as políticas europeias no seu território específico. Então você tem aí 281 regiões. E boa parte dessas regiões, enfim, uma vez ou outra, vão fazer parte, por exemplo, vão ter representantes, vão ter lobistas fazendo parte do comitê das regiões para influenciar as políticas regionais europeias, ok? Então, nós temos aí basicamente isso. Agora eu vou apresentar alguns mapas para a gente ver como a Europa, apesar de ser um projeto de governança
supranacional, que tem o objetivo de equalizar, enfim, os vários problemas do continente europeu desde o pós-guerra, a Europa ainda é um continente muito diverso, não é um continente homogêneo. Nem os países entre as suas regiões, nem entre os países da União Europeia. Então, por exemplo, aqui nós temos a tipologia de rural urbano. Então, veja como há uma predominância da cor verde, que quer dizer o seguinte, que são regiões predominantemente rurais. Então, veja aqui, ó, a França, como há uma predominância de regiões rurais. Veja aqui o norte da Finlândia, como você tem aqui uma série de regiões rurais. Veja aqui na Espanha que você tem muitas regiões intermediárias. E olhe Portugal, como Portugal é basicamente um país rural com apenas uma, duas ilhazinhas de predominância urbana. Agora veja aqui como, por exemplo, a Alemanha, a coisa também há uma predominância, por exemplo, de regiões intermediárias. Então note que o continente europeu, a despeito de estarmos aqui longe, acharmos pela televisão, pelas notícias de que a Europa é um continente super urbano, não é. Territorialmente, a Europa ainda é um continente dominado por regiões consideradas aí predominantemente rurais. E por isso que eu começo a estudar a União Europeia a partir dos estudos rurais. Ou seja, como a política agrícola comum, como as políticas de desenvolvimento rural na Europa são super importantes, a gente se pergunta, mas como que você começa a estudar a União Europeia? Você começa a estudar porque você vai fazer frente a um conjunto de políticas comuns na União Europeia visando os espaços rurais. E aí você começa a observar que a Europa não é simplesmente Paris, Madrid, Berlim, enfim, Bruxelas, Londres. Ou seja, a Europa é muito mais do que isso. Ela tem, portanto, um peso geográfico muito forte ainda, mesmo no século XXI, da área rural. E com a pegada ambiental se qualificando cada vez mais dentro dos debates da governança multinível da União Europeia, você vai ter aí, consequentemente, uma série de incentivos para que o mundo rural ele seja fortalecido, ele seja valorizado, como inclusive um viés para a manutenção de um continente verde com foco ecológico e na preservação ambiental. Aqui também é interessante, ó, se a gente analisar as regiões pelo grau de urbanização, veja aqui como o continente europeu é completamente esverdeado, ou seja, são áreas rurais. Isso quer dizer lá que mais de 50% da população vive em espaços rurais. Então o continente europeu é rural, por isso que estudar a União Europeia a partir do que a Europa tem construído do ponto de vista dos espaços rurais é super importante. Porque internamente entender a União Europeia é entender a dinâmica dos espaços rurais. Quando a gente adiciona renda, tá lá das 281 regiões, aquelas que têm viés político. Então, por exemplo, durante o doutorado eu vivi aqui, ó, nesta região que é a Andaluzia, e durante um estágio na União Europeia eu tive a oportunidade de viver aqui, ó, na região, na chamada Grande Bruxelas, né? Ou seja, que é uma região que pega a cidade e outros municípios ao redor, que seria uma espécie de região metropolitana. Veja como você tem regiões dispersas, né? Ou seja, uma com uma renda disponível por habitante grande, né? Aqui está muito roxo. E você tem aqui uma região ainda clara, com uma renda lá entre 10 e 17 mil dólares, mostrando, portanto, que você tem diferenças. Então, veja, aqui no sul da Alemanha, no sul da Alemanha, na Áustria e no norte da Itália, e aqui da Alemanha subindo um pouco para a Bélgica, Holanda e a região da Grande Londres, é onde você tem as maiores rendas, ou seja, a grande riqueza europeia está nesse miolo central aqui. Também pega aqui, claro, algumas regiões aqui da França, né, que estão coladas aqui, tendo a Suíça aqui no meio, né, por isso que está cinza aqui.
Então você tem essa região. Então veja, esse grande miolo aqui, ele é o grande miolo da riqueza europeia ainda no século XXI. E veja como, quando você pega os países do leste europeu, ou seja, as menores rendas abaixo de 10 mil euros, veja aqui no mais claro e quase branco, e tá lá, ó, você vai ter lá a Croácia, você vai ter Romênia, Bulgária, Hungria, e você vai ter aqui o leste da Polônia. Então você vê o quanto há uma grande diferença em termos de renda no continente europeu. Ou seja, também a gente acha, quando a gente fala de União Europeia, que a gente está falando de um continente onde todo mundo é rico, onde a renda é elevada em todos os lugares. Não é bem assim. Claramente, você tem espaços que são mais vencedores do que outros, espaços onde a renda já está num patamar realmente de país avançado, e outros que a renda está em patamar de países, enfim, de renda média, ok? De renda média, como a gente pode observar aqui, seja comparando com outros países fora do continente, seja comparando dentro da própria União Europeia, né? Então, quando eu falei lá que eu vivi em Bruxelas e vivi na Andaluzia, em Córdoba, aqui na Espanha, estamos falando que Bruxelas é infinitamente superior o nível de renda em comparação à Andaluzia, que é uma região pobre e rural da Espanha, que infelizmente não tem os níveis de renda do padrão da Europa Central, ok? Então isso aí é muito importante. Quando a gente coloca aqui também a especialização da mão de obra, a gente observa a diferença, e aí aqui veja, uma diferença brutal no que tange a especialização da mão de obra. E isso aqui gera uma grande diferença, porque como se pode observar, claramente você vai ter, olha lá, você pega a França, você pega, olha só aqui, Países Baixos, a Bélgica, e aqui, que bate aqui do lado, Frankfurt, enfim, as regiões mais ricas da Alemanha, ou aqui embaixo, ó, no sul da Alemanha, você veja a predominância da especialização em serviços financeiros, em serviços complexos, né? Serviços técnicos científicos, investimento em ciência, inclusive aqui está considerado a Suíça também. Então veja como você tem. Agora, quando você vai, por exemplo, aqui para a Itália, veja como o sul da Itália tem uma especialidade na área, no setor primário, agricultura, floresta, pesca. Olha só a Grécia, ou seja, uma região com uma mão de obra totalmente focada no setor primário, né? Olha o leste da Polônia também, a diferença. E veja como a Espanha já é diferente também, né? Ou seja, a Espanha tem desde a Andaluzia, que tem uma predominância por serviços, como aqui diz, transporte, acondonação, informação, por causa do turismo. Mas você tem lá regiões centrais que são agrícolas, um pouco industriais. Você tem a capital Madrid, finanças, e inclusive você tem aqui o turismo também em Barcelona. Então veja a diferença em nível de organização e especialização das mãos de obras. Ou seja, você tem claramente uma divisão de trabalhadores pelo continente. O leste europeu está destinado ainda a ser o leste agrícola, industrial também, enfim, com um grau. Você tem a Alemanha, que tem um sul industrial e com algum grau de serviços financeiros. Você tem a França com predominância lá, de administração pública, mão de obra, funcionário público, né? Enfim, você pega aqui também o norte da Alemanha, você pega a Dinamarca, a Suécia, a Finlândia. Veja como há uma predominância pelos serviços da administração pública. Então, isso aí, consequentemente, gera uma grande diferença. E olhe a variedade de especialização também dentro da própria Espanha, né? Ou seja, a Espanha talvez seja o país em que você tem em cada lugar uma ponta de especialização da mão de obra, como a gente pode observar. Quando você vê aqui também a taxa de desemprego, veja que é uma taxa de 2018, como essa apresentação é de 2019, eu deixei preservado aí, portanto, aqui não tem os impactos, por exemplo,
da Covid-19, mas claramente a gente observa aqui uma diferença. Olha lá, Andaluzia, que eu falei que eu morei, taxa de desemprego superior a 20% da população da força em idade ativa, lá dos 15 aos 74 anos, ou seja, uma taxa de desemprego monstruosa. Veja aqui o sul da Itália com uma taxa de desemprego gigantesca, a Grécia também com uma taxa de desemprego, e olhe como, por exemplo, naquele miolo rico da Europa que a gente observou, a taxa de desemprego aqui na Alemanha, olha lá, menor que 2%. Então, praticamente aqui você tem uma região em pleno emprego, depois você tem regiões com algum grau de desemprego, e quando você vai descendo ao Mediterrâneo, você tem um grau de desemprego gigantesco em várias regiões do continente europeu. Então, mais uma vez, veja como os efeitos econômicos e a forma como a mão de obra lida com esses efeitos econômicos produz taxas de desemprego completamente diferentes. Quando a gente adiciona aqui os investimentos em P&D, a intensidade, né, do ponto de vista aqui baseado nos gastos, né, domésticos em torno do PIB, veja como você tem regiões que investem uma barbaridade em pesquisa e desenvolvimento. Mais uma vez aqui, ó, o miolo central da Europa, né? Tudo em azul aqui, ó, azul na Áustria, azul na Suíça, ou seja, investimentos superiores a 3%. E quando você desce para o Mediterrâneo, você já diminui a menos de 1%, e olha o leste europeu, como o leste europeu ainda confirmando o leste europeu com uma vocação ainda agrícola. Então isso aqui gera bastante desconfiança de que exista uma homogeneidade dentro da Europa, que não existe. Mais uma vez você mostra. E para finalizar, o último gráfico que mostra mais uma vez, veja a produtividade do trabalho, né? Olha como o miolo central da Europa, mais uma vez, tem uma produtividade do trabalho gigante. O que isso revela? Produtividade, renda elevada, gasto com pesquisa e desenvolvimento, portanto, muita tecnologia e muito maquinário que aumenta a produtividade do trabalhador, versus um leste europeu agrícola atrasado, sem renda elevada e, consequentemente, com uma baixíssima produtividade, porque, consequentemente, você tem aí uma mão de obra que ainda está, enfim, em desenvolvimento. Portanto, claramente, esses dados regionais nos permitem fazer o seguinte comentário: a Europa tem um miolo muito rico, tem uma série de outras regiões, digamos, razoáveis, tem as regiões ao sul, ou seja, que banham o Mediterrâneo, que estão banhadas pelo Mediterrâneo, muito atrasadas, pobres e pouco desenvolvidas, e você tem um leste europeu que ainda não saiu do seu atraso por conta, enfim, dos anos em que se manteve acoplada ao projeto da União Soviética. Então, você tem 3 ou 4 áreas europeias que poderíamos dizer com graus de desenvolvimento completamente diferentes e que por isso mostram o quanto é importante o projeto de governança da União Europeia. E o objetivo principal, tanto nos documentos como nas tentativas dos vários fundos europeus que são aplicados em todos os países que fazem parte, inclusive em países no entorno, como por exemplo, a Europa manda muito dinheiro, a União Europeia manda muitos recursos para os Balcãs, com o objetivo de que se tente uma coesão territorial. Então a União Europeia tem esse entendimento de que a Europa não é homogênea e por isso continua fortalecendo e dando manutenção ano após ano nos seus planos e na utilização de seus fundos, com o objetivo de fazer com que a Europa se equalize. Ou seja, a Europa, né, igual o Brasil, nós temos regiões que se aproximam da Suíça e regiões que se aproximam da África. Então, como a União Europeia
abrange boa parte do continente europeu. Eles lá também têm regiões muito pobres, regiões muito ricas, regiões que são a ponta do planeta, né? Pega essa região aí da Suíça e do sul da Alemanha, a região que está na vanguarda industrial, está na vanguarda tecnológica, na vanguarda científica, mas você tem regiões, por exemplo, turísticas da Europa, que quando vem a crise de 2008, transformam essas regiões em grandes bolsões de pobreza, enfim, lugares onde estão acumulando uma centena de imigrantes ilegais que chegam, agravando mais ainda o problema social. Então você tem aí uma série de coisas que ainda precisam ser aprimoradas e precisam avançar no projeto europeu. Então esses são alguns comentários importantes para você conhecer a grosso modo o que é a regionalização do continente europeu, a regionalização do continente do ponto de vista do projeto de governança da União Europeia. Então, isso aqui nós vimos os países da União Europeia e vimos como eles são diferentes e o quanto eles precisam de políticas públicas em nível europeu, em nível nacional, em nível regional e em nível local, para que possam, portanto, ter um determinado grau de desenvolvimento, enfim, ou de desenvolvimento socioeconômico ou de desenvolvimento sustentável. Pois bem, é isso. Foi um prazer apresentar esse seminário e deixar disponível aqui no YouTube. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Eu estou disponível aí no meu e-mail institucional, felipe.prado@uf.br. É isso, nos vemos numa próxima oportunidade. Um abraço e até lá.